Existe uma cena que parou o mundo em 1968, a tela negra, o silêncio absoluto. E então, aquelas notas de Richard Strauss explodem como o próprio universo acordando. Em 2001, Uma Odisseia no Espaço, Stanley Kubrick usou a música Assim Falou Zaratustra para acompanhar um macaco que, pela primeira vez, pegava um osso e o transformava em ferramenta, em arma, em poder. Kubrick não escolheu essa música por acaso. Ele estava citando Nietzsche, o filósofo que ousou perguntar: e se a busca pela sobrevivência, pela felicidade, pela paz, não fosse o verdadeiro motor da vida? E se no fundo de tudo, o que nos move, o que move toda forma de vida, fosse algo muito mais selvagem, muito mais criativo e muito mais profundo? E se o verdadeiro motor da existência humana não fosse a busca pela felicidade, mas sim a busca pelo poder? Bem-vindos à vontade de poder, o conceito que Nietzsche passou a vida inteira tentando fazer o mundo entender, e que o mundo durante décadas teimou em distorcer. Friedrich Nietzsche nasceu em 1844 na Prússia, filho de um pastor luterano que morreu quando ele tinha apenas 5 anos. Desde cedo, Nietzsche foi um prodígio. Tornou-se professor universitário de filologia clássica, antes mesmo de concluir seu doutorado. Mas a vida acadêmica convencional sufocava algo dentro dele. Ele queria mais, queria perguntas maiores. Nietzsche viveu em uma Europa que assistia à chamada Morte de Deus. Não um evento teológico, mas cultural. A ciência, o iluminismo e o secularismo haviam corroído as fundações morais e metafísicas sobre as quais o Ocidente havia construído seu sentido de existência. E Nietzsche, ao contrário de seus contemporâneos que tentavam tampar esse buraco com o progresso, com o socialismo ou com o nacionalismo, olhou diretamente para o abismo e perguntou: agora que os velhos valores ruíram, como criamos novos? Como vivemos? O que nos faz realmente vivos? Foi nessa encruzilhada existencial que a vontade de poder nasceu, não como uma resposta fácil, mas como um diagnóstico radical da condição humana. Antes de entrarmos no que a vontade de poder é, precisamos limpar o terreno do que ela não é. E isso é urgente, porque poucos conceitos filosóficos foram tão sistematicamente distorcidos na história. Quando os nazistas chegaram ao poder na Alemanha, a irmã de Nietzsche, Elisabeth Förster Nietzsche, editou e falsificou seletivamente os escritos do irmão para fazer parecer que ele apoiava o nacionalismo alemão e o antissemitismo. O problema? Nietzsche desprezava profundamente o antissemitismo. Ele chamava os nacionalistas alemães de medíocres. Ele rompe uma amizade com Wagner em parte por causa do antissemitismo wagneriano. Nietzsche era, por ironia cruel, o oposto do que os nazistas queriam fazer dele. A vontade de poder não é sobre dominação política, não é sobre raças superiores, não é sobre o forte esmagando o fraco. Essa leitura é, segundo o próprio Nietzsche, uma expressão da fraqueza, do ressentimento daqueles que não conseguem criar, e então tentam destruir. Então, se não é isso, o que é? Para Nietzsche, a vontade de poder, Wille zur Macht em alemão, é o impulso fundamental que está por trás de toda ação, de todo pensamento, de toda forma de vida. Mas atenção, poder aqui não significa poder sobre outros, significa poder sobre si mesmo, significa expansão, crescimento, superação, criação. Nietzsche observava que os seres vivos não buscam apenas sobreviver, eles buscam prosperar, se expandir, deixar uma marca no mundo. A planta não apenas sobrevive, ela cresce em direção à luz, expande suas raízes, floresce. O artista não apenas existe, ele cria, transforma matéria bruta em beleza, impõe sua visão sobre o caos. O filósofo não apenas pensa, ele questiona estruturas inteiras, destrói certezas falsas para construir verdades mais honestas. Em todos esses casos, há um impulso de autoafirmação, de autoexpansão, de tornar-se mais do que se era antes. Isso é a vontade de poder. Não é um desejo de dominar o outro. É um desejo de se superar. É o impulso que faz um ser humano acordar às 5 da manhã para treinar, escrever, aprender, construir. Não porque alguém mandou, mas porque algo interno exige crescimento. Em 1883, Nietzsche publica Assim Falou Zaratustra, talvez o livro mais poético que a filosofia já produziu. Zaratustra é um profeta fictício que, após 10 anos de solidão em uma montanha, decide descer para ensinar à humanidade o que aprendeu.
E o que ele aprendeu? Que os seres humanos estão dormindo, que vivem segundo valores que não escolheram, que carregam culpa que não lhes pertence, que seguem rebanhos que os diminuem. Zaratustra proclama o além do homem, o Übermensch, não como uma raça superior, mas como um ideal, o ser humano que se supera, que cria seus próprios valores, que abraça a vida com tudo que ela tem de doloroso e de glorioso. E aqui, a vontade de poder aparece em sua forma mais clara. Zaratustra diz: o que é grande no ser humano é que ele é uma ponte, não um fim. Uma ponte entre o animal que fomos e o além do homem que podemos nos tornar. A vontade de poder é o impulso que nos mantém em movimento sobre essa ponte, que nos impede de parar, de se acomodar, de nos tornarmos estátuas de nós mesmos. Pode parecer abstrato, então vamos tornar concreto. Pense em um músico que passa anos aprendendo um instrumento, não para impressionar ninguém, mas porque existe uma discrepância dolorosa entre o som que ele ouve na cabeça e o som que seus dedos produzem. Ele pratica obsessivamente para fechar essa distância. Isso é vontade de poder. Pense em um cientista que abandona uma hipótese em que trabalhou por décadas porque os dados mostram que ela está errada. Ele escolhe a verdade sobre o conforto. Isso é vontade de poder. Pense em alguém que, após uma vida inteira de ressentimento em relação aos pais, decide perdoar. Não porque é fácil, mas porque carregar essa raiva o diminui, e ele quer ser maior do que isso. Isso é vontade de poder. Perceba o padrão. Em todos esses casos, há um eu que exige de si mesmo mais do que o eu atual pode oferecer. Há uma tensão criativa entre o que se é e o que se pode ser. Para Nietzsche, fugir dessa tensão é a verdadeira fraqueza. Abraçá-la, com alegria, com coragem, é a expressão mais alta da vontade de poder. Mas se a vontade de poder é tão natural, por que tantos humanos parecem suprimi-la? Nietzsche tinha uma resposta incômoda, porque fomos ensinados a isso. Ele faz uma distinção feroz entre dois tipos de moral. A moral dos senhores, dos criadores, dos afirmadores, que definem o bem como aquilo que expressa força, criatividade e autodomínio. E a moral dos escravos, que Nietzsche chama de moral do rebanho, que inverte esses valores. Chama de virtude a submissão, a humildade, a autoabdicação, que ensina que querer mais é pecado, que crescer demais é arrogância, que a vontade de poder é algo a ser domada, envergonhada, crucificada. Para Nietzsche, essa moral escrava não é inocente. Ela é ressentimento institucionalizado. É a vingança dos fracos contra os fortes, codificada em sistema de valores. E o problema não é apenas político ou religioso, é íntimo. Quantas vezes você sufocou uma ambição, um desejo de crescer? Porque uma voz interna sussurrou que querer muito é feio? Essa voz, para Nietzsche, não é humildade, é a vontade de poder sendo virada contra si mesma. A vontade de poder tem um teste filosófico brutal, que Nietzsche chamou de eterno retorno. A ideia é esta: imagine que você soubesse que sua vida, exatamente como ela é, com toda a alegria e toda a dor, se repetiria infinitamente para sempre. Cada escolha, cada fracasso, cada momento de glória e de vergonha, novamente, e novamente, e novamente, sem modificação possível. Como você reage a isso? Com o horror? Com a vontade de que tivesse sido diferente? Ou com aquilo que Nietzsche chama de amor fati, o amor pelo próprio destino? O eterno retorno não é uma teoria cosmológica, é um experimento moral. Ele revela se você realmente quer sua própria vida, se a sua vontade de poder está genuinamente afirmando a existência, ou se você vive em modo de espera, sempre adiando o momento em que a vida vai finalmente valer a pena. Para Nietzsche, quem consegue dizer sim ao eterno retorno, quem consegue desejar que sua vida se repita infinitamente, demonstrou a vontade de poder em sua forma mais elevada, não a conquista do mundo, mas a conquista de si mesmo. Seria desonesto não enfrentar as críticas sérias ao pensamento de Nietzsche. A primeira, o risco da justificação do egoísmo. Se a vontade de poder é o valor supremo, o que impede alguém de usar isso para justificar a exploração de outros? Nietzsche responderia que dominar outros não é vontade de poder, é uma forma de fraqueza disfarçada. Quem precisa esmagar outros para se sentir grande ainda não se superou, mas esse argumento pode parecer conveniente demais. A segunda crítica vem dos filósofos políticos. A filosofia de Nietzsche é profundamente individualista. Ela celebra o excepcional, o criador,
o solitário. Mas o que dizer das estruturas coletivas que tornam possível qualquer florescimento individual? O músico que pratica suas 10.000 horas o faz em uma sociedade que construiu instrumentos, escolas, hospitais. Nietzsche raramente reconhece essa dívida. A terceira crítica é a mais pessoal. Nietzsche colapsou mentalmente em 1889 e nunca se recuperou. Passou seus últimos 11 anos em silêncio. Há algo de tragicamente irônico no fato de que o filósofo da superação não pôde superar o colapso de sua própria mente. Isso não invalida suas ideias, mas nos lembra que nenhum sistema filosófico é imune à fragilidade humana. Vivemos em uma época obcecada com felicidade. Há aplicativos para medir seu bem-estar, estudos científicos sobre satisfação, um mercado multibilionário de autoajuda prometendo que você pode se sentir bem o tempo todo. Nietzsche olharia para tudo isso com suspeita, não porque a felicidade seja ruim, mas porque a busca pela felicidade como fim supremo frequentemente nos torna menores. Evitamos o risco, a dificuldade, o confronto necessário com nossas próprias limitações, porque tudo isso ameaça nosso conforto. A vontade de poder nietzschiana propõe outra bússola. Em vez de perguntar, isso vai me fazer feliz? Pergunte, isso vai me fazer crescer? Em vez de buscar segurança, busque expansão. Em vez de evitar a dor do crescimento, abrace-a como evidência de que algo real está acontecendo. Isso não significa ascetismo, não significa se punir, não significa rejeitar a alegria. Significa que a alegria mais profunda, a que Nietzsche chama de grande saúde, vem de estar em pleno movimento de se tornar quem você é capaz de ser. E isso, convenhamos, parece muito mais interessante do que apenas estar bem. Voltemos àquele macaco de Kubrick, aquela criatura que, num momento de insight vertiginoso, pegou um osso e percebeu que podia fazer algo com ele, que o mundo não era apenas algo a ser sofrido, era algo a ser transformado. Nietzsche diria, foi a vontade de poder que fez aquele braço se erguer. Foi ela que construiu as pirâmides, que escreveu as sinfonias, que formulou as equações, que pintou os tetos das catedrais. E foi ela também, em escala menor, mas igualmente real, que fez você se levantar nos dias difíceis, tentar de novo depois do fracasso, buscar algo mais do que a mera sobrevivência. A vontade de poder não é uma desculpa para a violência ou a arrogância, é um convite para a responsabilidade mais radical, a responsabilidade de se tornar quem você é capaz de ser. A cada instante, somos essa ponte, entre o que fomos e o que podemos vir a ser, entre o animal que carregamos e o além do homem que vislumbramos. E a pergunta que Nietzsche nos deixa mais do que qualquer resposta é esta: você está caminhando sobre essa ponte ou está construindo uma casa no meio dela? Obrigado por assistir. Se esse vídeo fez algo dentro de você se mover, isso Nietzsche diria já é uma resposta.